a gente publicou um resumo da temporada de balanços das empresas brasileiras do quarto trimestre de 2022. De forma geral, a gente viu esse último trimestre do ano passado como um pouco mais fraco do que os anteriores. Quando a gente olha para dados como os lucros operacionais das empresas que reportaram resultados, a gente teve maiores empresas desapontando as estimativas dos analistas do que no passado. Para esse trimestre, por exemplo, 44% das empresas da cobertura aqui da XP superaram as estimativas dos analistas, uma taxa que foi menor do que no terceiro tri ou no segundo tri de 2022. E quando a gente olha para a proporção de empresas que desapontaram as projeções dos analistas, a gente também viu uma taxa um pouco maior do que nos trimestres anteriores, dessa vez em 47%. E olhando para a receita das empresas que reportaram os balanços do último trimestre, a gente também viu uma tendência de menos surpresas positivas e mais surpresas negativas. Então, 47% das empresas da cobertura da XP bateram expectativas, isso sendo que no terceiro trimestre mais da metade das empresas superaram as estimativas dos analistas. E olhando para a taxa de empresas que desapontaram o que os analistas esperavam, essa taxa também aumentou um pouquinho de 30% no terceiro trimestre para 32% nesse último trimestre do ano passado. Apesar da gente ter visto uma temporada de balanços um pouco mais fraca nesse último trimestre de 2022, a gente voltou a ver os lucros das empresas do Ibovespa voltarem a ser revisadas para cima, e muito disso puxado por empresas ligadas a commodities. A gente vê essa revisão mais positiva de lucros provavelmente ligado a dados econômicos melhores do que esperado que a gente tem visto desde o início de 2023, mostrando que a economia global continua bastante resiliente. Desde que a temporada de resultados do quarto trimestre começou em meados de janeiro até o seu fim, os lucros projetados para 2024 e 2025, ou seja, olhando para frente, eles já têm sido revisados em mais de 5% para cima. E essa combinação de lucros para cima e taxas de juros caindo desde as suas máximas foi uma combinação que fez com que a gente mudasse a nossa visão para uma visão um pouco mais positiva em relação à Bolsa Brasileira. Tanto que nessa virada do último mês de março para abril, a gente revisou o nosso valor justo do Ibovespa de 125 mil pontos para 128 mil pontos para o final de 2023. Bom, agora que acabou a temporada de balanços do quarto trimestre de 2022, daqui a pouco já começa a temporada de resultados do primeiro trimestre de 2023. Geralmente, esse tempo entre a divulgação de balanços do quarto trimestre e o primeiro trimestre seguinte é um pouquinho mais apertada, e por isso que daqui a alguns dias a gente já tem algumas empresas brasileiras já divulgando os seus resultados. E se vocês quiserem ficar por dentro de tudo o que está acontecendo nessa temporada de balanços do primeiro trimestre de 2023, é só entrar na nossa plataforma de conteúdos. Por hoje é só, vejo vocês no próximo vídeo.